Fala, designers, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais uma aula. E hoje eu vou falar com vocês sobre os modos de mesclagem do Photoshop, né? Os famosos blend modes do Photoshop, né? Para quem usa o Photoshop em inglês aí, vai encontrar isso como blend mode. Para quem usa o Photoshop em português como eu, né? Vai encontrar como modos de mesclagem, tá bom? Como que funcionam os modos de mesclagem? Eles vão definir como que uma camada interage com a outra. No caso, como que a camada de cima interage com as que estão embaixo dela, tá bom? Então a gente tem vários grupos ali, vários blend modes, para poder criar essa interação, né? E fazer com que o nosso design fique mais interessante. Vamos dar uma olhada quais são eles e onde que a gente encontra eles. Quando a gente abre uma foto no Photoshop, né, a gente não consegue alterar nem a opacidade nem trocar o blend mode dela. Para isso a gente tem que desativar o cadeado dela, tá bom? Ou clicar duas vezes e dar um OK para ela parar de ser uma camada de background e se tornar uma camada editável. Os blend modes a gente vai encontrar aqui onde está escrito normal, tá bom? Eles são divididos em alguns grupos, vou falar de cada um deles para vocês. E a gente pode mexer na opacidade ou no preenchimento de cada um deles. Tá? Alguns blend modes, né, a gente tem a opção de mexer no preenchimento, então isso vai afetar como o blend mode altera o nosso arquivo. E outros, a gente tanto o preenchimento quanto a opacidade vai ter o mesmo efeito. Para a gente entender como que funciona, os modos de mesclagem são divididos em grupos. E cada tipo de grupo vai agir de um jeito, né? Vai agir de um jeito sobre a tua imagem ou sobre a camada que está embaixo. Então a gente vai falar primeiro, né, do nosso primeiro modo aqui, que é o modo grupo normal, onde a gente tem o modo normal e o modo dissolver. Bom, eu tenho essa imagem para explicar melhor para vocês como funciona o grupo normal. E basicamente é o seguinte, a imagem ela fica com a cor dela normal, ela não distorce, ela não muda absolutamente nada. Você joga uma por cima da outra e ela vai permanecer 100% igual. A única alteração que você pode fazer nesse grupo, né, é mexer com a transparência dela. E aí, conforme você for mexendo com a transparência, ela vai mudando, ela vai revelando o que está na camada de baixo. Tá? É a única alteração que você pode fazer. Tanto o modo normal como o modo dissolver, ele não muda nada, tá bom? São a mesma coisa. A diferença do modo normal para o modo dissolver é quando existe transparência na imagem. Então, por exemplo, eu tenho essa imagem aqui. Essa imagem ela está aplicada no modo normal. Então ele vai criando as passagens ali, ele vai desfocando os pixels para poder criar esse degradê suave. Quando eu mudo de normal para dissolver, ele muda o jeito que essa imagem, o jeito que esse degradê se comporta. Então, ao invés dele dissolvendo os pontos ali e desfocando, ele transforma em pontos. Então, ele vai diminuindo os pontos. Ele dá uma pixelada na tua imagem, tá? Então, é a única diferença de uma para outra. Tá vendo que ele vai, conforme que tá 100% branco, ela fica toda fechada. E conforme a tua imagem vai clareando, ele vai diminuindo os pontos, tá? Então, essa basicamente é a única diferença dos dois modos. O modo dissolver, eu acredito que 99% das vezes dos seus trabalhos, vocês não vão utilizá-lo, tá bom? Então vamos lá. O nosso próximo grupo é o grupo que vai escurecer os pixels da tua imagem, tá? Para quem está trabalhando com Photoshop em português, a gente tem aqui o escurecer, multiplicação, a subexposição de cores, subexposição linear e a cor mais escura. Para a gente entender como é que funciona, né, os nossos modos de sobreposição para escurecer, eu fiz essa imagem aqui com degradê. E falando do modo darken, né, o nosso famoso modo de escurecer, como que ele trabalha? Tudo que tem menos brilho que ele, tá? Tudo que tem menos brilho que ele na imagem de baixo, ele vai excluir. Então, só para a gente entender, na minha camada de baixo, se você olhar aqui no modo de cores do HSB, eu tenho 53% de brilho na minha imagem de fundo, né, no meu tom de vermelho. Ele tem 53% de brilho. Então, na minha imagem de cima, a hora que eu aplicar o modo de escurecer, naquela imagem, tudo que tiver menos de 53% de brilho, ele vai excluir. Para a gente entender como que funciona, eu aplico ela aqui, ó, escurecer,
o que acontece? Então vamos imaginar o seguinte, nessa imagem que eu estou trabalhando, a parte preta dela, ela tem 0% de brilho. O meio da minha imagem tem 50% de brilho. E a parte de cima tem 100% de brilho. Então o que acontece? Como o meu fundo ele tem 53% de brilho, tudo que tiver menos de 53% ele vai excluir. E vai manter só o que tiver mais 50%. Só o que tiver mais 53%. Então quando eu coloco escurecer, então quando eu venho aqui e aplico o filtro escurecer, tudo que tem menos de 53%, no caso aqui tem 50%, daqui para cima ela vai excluir tudo. E daqui para baixo ela vai mostrar, tá bom? Ela vai mostrar e vai sobrepor a minha camada de baixo. Se não ficou claro ainda, vou tentar explicar de uma outra forma. Por exemplo, eu vou pegar um cinza aqui, tá? Vou pegar uma cor cinza e vou pintar minha imagem aqui com essa cor cinza. Então vamos lá. Eu pintei minha imagem com a cor cinza. Eu vou criar uma nova camada e vou pintar de novo com a cor cinza. Só que, porém, agora eu vou clarear essa cor. Então aqui ela estava com 51% de brilho, eu vou subir ela aqui, ó. Vou aumentar o brilho dela. Ela vai ficar com 72% de brilho. E vou pintar ela aqui por cima, beleza? Quando eu jogo ela em escurecer, ela some. Por quê? Eu tenho mais brilho do que a camada de baixo. Quando eu faço ao contrário, eu escureço esse brilho, então aqui eu tenho 50, eu vou diminuir esse brilho, vou deixar ele aqui com 33, e a minha camada aqui continua em escurecer, e aí eu venho e faço, e aí eu venho e pinto por cima, ele acaba mostrando, entendeu? Então dá uma olhada, os dois estão ali. Porém, esse cinza tem mais brilho que a camada de baixo, e esse cinza tem menos brilho que a camada de baixo. Então esse cinza o Photoshop revela, e esse cinza o Photoshop esconde, porque ele tem menos brilho que a camada de baixo. Então, basicamente, o Blend Mode escurecer funciona dessa forma. Então, vamos lá. O nosso próximo Blend Mode é o multiplicação, tá? O famoso multiply, né? Para quem usa o Photoshop em inglês. E, basicamente, ele vai multiplicar a cor que está embaixo. Então, vamos tentar entender o seguinte. Aqui eu tenho 0, certo? E aqui eu tenho 1. Toda vez que eu multiplico 0 por qualquer número, então se eu multiplicar 0 por A, se eu multiplicar 0 por N, que pode ser qualquer número, ele vai ser sempre 0, tá bom? Se eu multiplicar 1 por qualquer número, ele sempre vai ser 1. Ele não vai alterar. Então, qual que é a principal propriedade do multiply? Ele sempre vai manter o que é 100% preto e ele sempre vai excluir o que é 100% branco. Então, tudo que é 100% branco ele exclui e tudo que é 100% preto ele mantém exatamente do mesmo jeito que é. Eu vou aplicar ele aqui para a gente dar uma olhada. Então, na hora que eu aplico, o que acontece? Aqui em cima era vermelho, então ele multiplicou 1 pela quantidade que tinha aqui, continuou a quantidade que estava aqui, tá? Vamos imaginar que aqui era 250. 1 vezes 250, continuou 250. Então ele anula. Então, ou seja, o branco é excluído. Não conta para nada. E aqui embaixo, onde era o preto, que era o 0, né, o 0% brilho, ele multiplicou pela cor que estava embaixo e ela continua a mesma coisa. Então eu tinha aqui o 100% preto, multipliquei, ela continua 100% preto, tá bom? Então essa é a propriedade principal dele. Tudo que é branco ele exclui e tudo que é preto ele mantém. E aí as cores no meio tom ali ele vai multiplicando de acordo com a porcentagem da cor. A maior diferença do multiplicação para o escurecer é aquilo que eu disse para vocês. O escurecer ele pega metade do tom ali. Então, se a minha imagem de baixo tem 50% de brilho, tudo que tem menos de 50% de brilho, ele vai manter, e o que tem mais de 50% de brilho, ele exclui. Ele faz uma matemática ali com a camada de baixo. E o multiplicação não, ele trabalha dessa forma, porém gradativamente. Tá? É um dos blend modes favoritos e provavelmente é um dos que você mais vai usar aí nos teus designs. Bom, o próximo modo é o subexposição de cores. Vamos lembrar o seguinte, o subexposição de cores, ele tem quatro características únicas dele, tá?
A primeira característica é manter o que é 100% preto, então ele não toca no que é 100% preto. É manter o que é 100% branco, então se você tiver uma imagem por baixo que for 100% branca, ele não vai afetar. Ele vai escurecer a tua imagem e ele vai adicionar cor. Então, vamos tentar entender o que acontece. Eu tenho aqui um fundo roxo, né? E aí eu vou adicionar ele aqui a sobreexposição de cores. O que acontece? Ele vai escurecer a minha imagem, então eu tenho ela aqui, ela vai escurecer a minha imagem, porém ela não mexe no que é 100% branco, nem no que é 100% preto. Se eu criar uma camada aqui e fizer um preenchimento aqui, ó, 100% branco, ela não afeta o que é 100% branco. Ao contrário do multiplicação, que vai escurecer o meu branco, vai adicionar em cima do meu branco, a minha superexposição de cores, ela não vai tocar no meu branco. E o mesmo acontece para o que for 100% preto. Ela não mexe também. O que é 100% preto, continua 100% preto. Então essa é uma característica bacana desse modo de mesclagem. Então vamos lá. Em cima de um degradê, por exemplo, quando eu coloco ela em superexposição, o que acontece? Aonde é 100% branco, ela não mexe. E aonde é 100% preto, ela não mexe. E ela adiciona cor e vai escurecer o que tem embaixo. Então ela adicionou a cor. Aqui a minha camada era uma cor só, né? Preto e branco, um degradê simples. Ela adicionou cor, ela escureceu, porém ela não mexeu no que é preto e não mexeu no que é branco. E uma configuração legal que conforme você mexe na opacidade, ela vai interagir de uma forma diferente. Então, se você aumentar ou diminuir a opacidade, ela muda o tom que a tua imagem trabalha. Então, aqui é a minha imagem antes e aqui é a minha imagem depois. Eu posso usar ela para colorir uma imagem, para adicionar um tom, adicionar um filtro. Dá para trabalhar bem legal com esse Blend Mode e criar composições bacanas utilizando ele. Beleza? Então, o próximo Blend Mode na sequência, depois da superexposição de cores, é a superexposição linear. Basicamente, os dois são o mesmo Blend Mode, porém a diferença de um para o outro vai ser que a superexposição linear ela vai agir em cima do branco também, enquanto a superexposição de cores ela não toca no que é branco, a superexposição linear ela mexe no que é branco. Então, se eu tenho uma camada 100% branca aqui embaixo, ela clareia essa camada, ela adiciona cor e escurece essa camada. No caso da superexposição de cores, ela não toca no branco, e a superexposição linear, ela toca no branco. Tirando isso, as duas fazem exatamente a mesma coisa. Bom, o próximo Blend Mode da nossa lista é o cor mais escura. Ele trabalha exatamente como o escurecer, porém ele trabalha de uma forma um pouco mais agressiva e mantendo as cores escuras. Ele é basicamente o escurecer, porém ele trabalha de uma forma mais agressiva, né? Ele exclui um pouco mais do brilho. Enquanto o escurecer ele vai excluir, no caso aqui, tudo que tem menos de 50% de brilho, né? Menos de 53% de brilho. O cor mais escura ele vai ser um pouco mais agressivo e vai excluir mais ainda o brilho. Mas basicamente as duas são a mesma coisa, tá? O próximo grupo que a gente vai trabalhar são os grupos de clareamento, tá? Os grupos que vão adicionar cor, brilho e vão clarear a nossa imagem. Então vamos aqui para a nossa prancheta aqui, tentar entender mais ou menos como que funciona. Sempre pensa o seguinte, o grupo de clareamento ele é exatamente ao oposto o grupo de escurecer, tá? Então vamos lá, se aqui ele vai escurecer tudo que está na camada de baixo a 50% para baixo, e vai excluir o que é branco, quando a gente vem aqui em clarear, ele vai fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Ao invés dele excluir o que é branco, ele vai excluir o que é preto e vai clareando, tá bom? Então, clarear é basicamente a mesma coisa que escurecer, só que ao contrário. Enquanto o escurecer mantém o que é 100% preto e vai excluindo o que é branco, o clarear mantém o que é 100% branco e vai excluindo o que é 100% preto. E aí, aqui a gente tem uma multiplicação, né, que ele vai adicionando a cor, mantendo o que é preto. A gente tem aqui o divisão, que faz a mesma coisa que o multiply. Ele vai manter o que é branco, o multiply mantém o que é preto. Então, o divisão mantém o que é branco. E aí, conforme for aumentando o tom para preto, né, for escurecendo ali, aumentando diminuindo o brilho,
ele vai sumindo com aquela cor. Então ele vai mantendo a cor clara. Ele mantém sempre o que é 100% branco. Então lembra disso. Enquanto o multiply mantém o que é 100% preto e exclui o que é branco, o divisão mantém o que é branco e exclui o que é preto, tá? E aí o próximo blend mode, né, que a gente tem aqui é a subexposição de cores. Ela vai trabalhar exatamente como a superexposição de cores. Enquanto a superexposição de cores, ela adiciona cor, ela mantém o que é 100% branco, mantém o que é 100% preto e escurece, a subexposição de cores ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai manter o que é 100% branco, vai manter o que é 100% preto, só que ao invés dela escurecer, ela vai clarear. Então vamos lá, que eu tenho uma imagem para ilustrar melhor como isso funciona. Então, enquanto a subexposição de cores ela vai adicionar cor, vai escurecer a tua imagem, adicionar cor, manter o que é 100% branco e manter o que é 100% preto, a subexposição de cores vai fazer exatamente a mesma coisa. Ela vai adicionar cor, manter o que é 100% branco, manter o que é 100% preto, porém, ao invés de escurecer, ela vai clarear a tua imagem. Tá? Então, as duas são exatamente a mesma coisa. A subexposição, superexposição, né? E a subexposição. Se eu criar uma camada aqui no meio e pintar ela de branco, ela continua branco. Ou pintar ela de preto, ela continua preto. Ela não altera nem o branco nem o preto. E aí a próxima camada, que é a subexposição linear, ela vai fazer a mesma coisa que a superexposição linear. Então aqui ela ignora o branco e o preto. Então ela adiciona a cor em cima do branco e em cima do preto, porém na superexposição linear ela vai escurecer o que é branco e escurecer o que é preto. Na superexposição linear ela vai clarear o que é branco e clarear o que é preto. Então ela afeta tudo. Então basicamente as duas camadas aqui, os dois blend modes aqui, a diferença é essa. Enquanto uma não mexe no branco e não mexe no preto, a outra mexe no branco e mexe no preto. E aí no clarear, a gente vai clarear a nossa imagem, vai puxar ela para o branco, e no escurecer a gente vai adicionar cor em cima para ela ficar mais escura, tá? As duas adicionam cores, então estou adicionando a cor em cima da minha imagem, porém uma vai clarear e a outra vai escurecer. E aí a gente tem o mesmo esquema. Eu consigo trabalhar aqui com opacidade, né? E criar um efeito legal em cima da minha imagem. Então eu posso mexer na opacidade, combinando com o blend mode, para poder criar esse filtro como se fosse um filtro ali de uma lente, de um sol, de alguma coisa batendo, para minha imagem ficar bacana. Beleza? E aí por último aqui no nosso grupo, né? A gente tem a cor mais clara, que é exatamente o que a cor mais escura faz. Então, enquanto a cor mais escura vai excluir tudo que é branco, todas as barrinhas ali do branco e manter o que é preto, a cor mais clara vai fazer o oposto dela, vai excluir as pretas e manter as cores brancas, né? Também é um blend mode que você não vai ter muita utilidade, tá? Não é um blend mode que você vai utilizar com frequência, mas tá ali. Lembra que sempre um é o oposto do outro, tá bom? E aí entrando no nosso próximo grupo aqui agora, né, que é o grupo de saturação, que é onde a gente vai mexer realmente na cor da nossa imagem. Vamos começar um por um aqui agora. Então, em geral, os blend modes desse grupo, eles vão adicionar contraste e vão clarear todos os pixels brilhantes e vão escurecer os pixels escuros, tá? Sempre adicionando contraste. Então, o próximo blend mode aqui, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar contraste, então ele vai clarear tudo que é claro, escurecer tudo que é escuro, né? Adicionar contraste no claro, adicionar contraste no escuro. E o que é 50% cinza, o que está no meio ali, que é 50%, né, do degradê, no caso eu tenho 50% aqui no meio, o que ele faz? Ele não altera. Então aqui no 50%, a imagem continua exatamente a mesma aqui. Ele não mexe, ele não adiciona brilho, não adiciona contraste, não faz nada. Ele exclui tudo que for 50% cinza, ele vai excluir. As áreas pretas ele vai adicionar contraste, as áreas brancas ele vai adicionar contraste. Basicamente é isso. Existe uma outra forma de adicionar contraste à nossa imagem, que seria duplicando ela e aí adicionando aqui no sobrepor. Então, eu consigo adicionar contraste dessa forma na imagem, porém não é o jeito certo de fazer, que assim a gente está trabalhando com uma forma de edição destrutiva, né?
Se eu precisar fazer qualquer alteração, eu vou perder a minha imagem. Um jeito fácil de fazer isso, para não precisar usar a tua imagem, é criar uma camada de nível. E aí você simplesmente coloca ela em sobreposição, tá bom? Você cria uma camada de nível, ele praticamente espelha a tua camada de baixo, e aí você adiciona o modo de sobreposição. E aqui a gente consegue mexer na opacidade e dosar aqui o contraste dessa imagem, tá bom? Apenas criando uma camada de níveis. Esse modo de sobreposição, né, o sobrepor, provavelmente é um dos que vocês mais vão usar, tá bom? Que adiciona cor ali, contraste à imagem, aumenta o contraste da imagem. Então, provavelmente é um dos que a gente mais vai usar nos nossos trabalhos aí, beleza? No próximo modo de sobreposição, a gente tem a luz indireta, né? Muito parecido com sobrepor. O luz indireta ele vai ser uma sobreposição um pouco mais suave, ele vai criar um contraste um pouco mais suave. Mas é basicamente a mesma coisa que sobreposição, porém um pouco mais suave. Então aqui eu tenho sobreposição e aqui eu tenho a luz indireta. A diferença é que aqui eu tenho um contraste um pouco mais forte e aqui eu tenho um contraste um pouco mais fraco. Se a gente for ver isso com a nossa barra de degradê, né, aqui no sobreposição, né, sobrepor, eu tenho um contraste um pouco mais forte e no luz indireta esse contraste diminui. Vocês vão ver que as camadas do meio ali elas vão quase que desaparecendo e a gente consegue ver praticamente as da ponta. Enquanto no sobrepor a gente vê tudo isso, né? No luz indireta a gente vê um pouco menos. E no luz direta é a mesma coisa. E no luz direta ele trabalha de uma forma parecida, porém ele vai criar um efeito um pouco desbotado, né? Ele vai adicionar uma luz ali um pouco desbotada. Eu consigo, por exemplo, nessa imagem, se eu duplicar ela com o Ctrl J, e aí eu venho aqui em filtros e adiciono um filtro de desfoque, eu vou deixar ele bem forte aqui, ó. E aí quando eu trabalho aqui com a luz direta, ela cria uma máscara de contraste em cima, porém ela vai suavizar um pouco as áreas escuras. Então posso diminuir aqui a opacidade e criar esse efeito aqui, ó. Vocês podem ver que as sombras aqui, ó, ela não fica preta, ela adiciona um pouco de cor às sombras. Próximo efeito aqui, né, que a gente tem é a nossa luz de pino, né? Como que ela funciona? Ela é basicamente o efeito de clarear e escurecer ao mesmo tempo, porém adicionando contraste. Então eu vou fazer o seguinte, vou adicionar aqui o filtro escurecer, vou dar um Ctrl L para mexer no nível dela, vou escurecer um pouco ela aqui, deixar aqui com 128 na metade, vou duplicar ela de novo aqui, vou fazer uma outra aqui, vou deixar ela como clarear, vou dar um Ctrl L, vou clarear ela aqui para 128 e vou agrupar as duas. Se vocês derem uma olhada, é exatamente o mesmo efeito da luz de pino. Ela clareia e escurece ao mesmo tempo, porém no grupo é exatamente o mesmo efeito de clarear e escurecer, tá bom? Então ela faz exatamente a função de clarear e escurecer ao mesmo tempo. Ao invés de você adicionar um filtro para clarear e um filtro para escurecer, a luz de pino ela faz exatamente esse mesmo efeito, beleza? Então a luz de pino ela faz exatamente o mesmo efeito. O nosso próximo filtro, né, e o último aqui do nosso grupo aqui de contraste seria a mistura sólida. O que acontece com a mistura sólida? Ela vai excluir todas as cores e ela vai manter apenas 8 cores na nossa camada de sobreposição. E quais são essas 8 cores, né? Para isso eu fiz essa imagem para tentar explicar para vocês. Então eu vou adicionar aqui mistura sólida. O que aconteceu? Aqui é a minha imagem normal e aqui é a minha imagem com mistura sólida. O que acontece? Ela vai manter o branco, o preto, o vermelho, né? O azul e o verde, que é o R, Green, Blue, RGB,
e o CMYK, que é o cian, magenta e amarelo, né? O CMY, né? O K seria o preto. Então ela vai manter essas 8 cores: o vermelho, o azul e o verde, o cian, o magenta, o amarelo, o preto e o branco. Ela só mantém essas cores. Todas as outras ela exclui. E aí o que acontece? Esse filtro ele faz parte de um grupo, né, dos 8 Blend Modes especiais. Que o que eles fazem? Eles interagem diferente de acordo com a opacidade que você usa. Então existem 8 filtros no Photoshop, esse é um deles, que conforme você mexe na opacidade, ele muda a forma que ele vai interagir com a camada, tá bom? Então aqui eu vou pegar uma camada aqui com umas flores, né, umas rosas, e vou adicionar aqui um filtro aqui, por exemplo, com a mistura sólida. E vou deixar aqui 100%. O que ele fez? Deixar ela um pouco mais azulada aqui. O que esse filtro fez? Ele manteve, ele tentou adaptar a imagem para aquelas 8 cores, né? No caso aqui, então, ele manteve o azul, o magenta e o vermelho. São as 8 cores que ele manteve. E aqui o preto, né? Então ele vai adaptar a minha sobreposição de cor de acordo com aquelas 8 cores. E aí, conforme eu vou mexendo na opacidade, ó, aqui está 100% a minha imagem, conforme eu vou mexendo, ele vai mudando a forma com que ele interage na minha imagem. Então, olha que bacana que fica, tá bom? Eu consigo, por exemplo, aqui adicionar um degradê. Pegar um degradê pronto aqui. E vou adicionar o filtro aqui da mistura sólida. Então, ele manteve as 8 cores aqui. Porém, conforme eu vou mexendo na opacidade, ele vai criando um efeito bem bacana aqui para mim, ó. Ele cria esse efeito bem bacana. É um filtro bem interessante de se usar. É um pouco difícil trabalhar com ele, mas é bem interessante de usar, tá? Lembra sempre de colocar uma opacidade ali para poder fazer essa combinação legal e o teu efeito ficar bacana. Beleza? Então vamos lá para o nosso próximo grupo, certo? O nosso próximo grupo aqui eu vou ter a diferença e a exclusão, que é o grupo da inversão de cores. E vou ter a subtração, né, o subtrair e o dividir, que é o grupo de cancelamento de cores. Vamos entender como cada um deles funciona agora. Para tentar explicar para vocês como é que funciona o Blend Mode diferença, né, como que ele trabalha, ele basicamente vai pegar a cor que está na tua imagem e vai subtrair pela cor que você está adicionando. Então vamos tentar entender o seguinte. Nessa imagem aqui, nesse círculo, nas minhas cores aqui RGB eu tenho 230 Red, que é o R de Red, né? 130 de G, de Green, verde, e 50 de Blue. Tá. Eu vou criar um círculo exatamente com a mesma configuração de cor. Então ele está aqui 230, 130 e 50. E aí quando eu aplico aqui o diferença, o que ele vai fazer? Ele criou uma cor aqui no meio, que é exatamente 0, 0, 0. Por quê? Aqui eu tenho 230 de um círculo, menos 230 do outro, é 0. 130 de um círculo, menos 130 do outro, é 0. E 50 de um círculo, menos 50 do outro, é 0. E 0, 0, 0, aqui falando de matemática dentro do Photoshop, é a cor preta. Quando eu coloco aqui 0, 0, 0, ele se transforma na cor preta. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, vou criar um outro aqui vermelho e vou adicionar o filtro, tá? Vamos só dar uma olhada aqui, ó. Então aqui eu tenho 255 vermelho, 0 green, né? E 0 blue, 0 azul. E aqui eu tenho 230. Então, tecnicamente, 255 menos 230 vai dar 25. Então, na hora que eu adiciono aqui o filtro diferença e pego a cor que ele me deu aqui, ele deu 25. Então, ele manteve aqui o 230, 130, 50, 255, 00. Então, as cores que está fora, manteve. Porém, aqui no meio, ó, o que acontece? Ele pegou aqui 000, 230, 130, 50 e subtraiu uma pela outra. Então, na hora que ele interagiu os dois vermelhos,
né, que é a cor que interage ali igual, uma cor anulou a outra. Então ele acabou subtraindo uma da outra. Então aqui eu tinha 255 menos 230, o resultado foi 25. E aí as outras cores ele manteve. Como o vermelho aqui era 000 e aqui era 130 e 50, então ele subtraiu 130 de 0, ficou 130, 50 menos 0, 50. E o meio ele fez a subtração, as duas cores que estavam iguais fez a subtração. E aí acabou ficando 25. E aí 25, 130 e 50 é a cor verde. É esse tom específico de cor verde. Então, o Photoshop basicamente trabalha com matemática, tá? Ele é um programa artístico, mas ele usa matemática para poder criar essas combinações de cores. Então, a gente tem que entender um pouco disso para poder saber o que está fazendo. O próximo filtro aqui, que trabalha bem parecido, vou criar uma cor aqui para a gente tentar entender. Um tom de azul aqui meio escurecido. O próximo filtro aqui é a exclusão. O que ela faz? Ela trabalha de uma forma parecida, porém ela vai excluir as cores, né? Baseado no tom mais escuro. Então o que ela está fazendo aqui? Ela está pegando tudo que é preto, tudo que está escuro aqui na minha imagem, e vai fazer a exclusão desses tons escuros. E aí se eu vier na minha cor aqui, quando eu venho na minha cor e escureço ela, deixo ela preta, e aí quando eu venho aqui e escureço essa cor, né? Trabalho ela com tom escuro, ela não vai excluir nada, porque a minha cor está escura e está tentando excluir o escuro que não existe. Então, quando eu vou clareando ela, eu vou meio que adicionando um tom de cor aos tons de cores escuras. E aí eu crio esse efeito bacana aqui, bem legal de ser usado. Posso diminuir um pouco a opacidade, em torno de 30%, e aí criar esse efeito bacana aqui, para suavizar o tom preto da minha imagem, que eu tinha um tom bem escuro, e aí quando eu adiciono o filtro de exclusão, ele acaba excluindo toda aquela escuridão que tinha atrás ali, criando esse efeito aqui meio desbotado, que eu acho bem bacana e uso bastante. O próximo filtro aqui da minha camada, né, que é o filtro de subtrair. Ele vai basicamente excluir tudo que tem na cor de baixo. Então, por exemplo, quando eu adiciono aqui subtrair, o que ele fez? Ele está pegando exatamente a cor que está em cima e está subtraindo a cor que está embaixo. E aí, para entender como que funciona o filtro, eu vou pegar a minha imagem e eu vou movimentar ela um pouquinho aqui para o lado. Eu vou movimentar ela aqui, ó. Tá vendo que eu consigo ver a imagem de baixo agora? Porque as duas cores estão exatamente iguais. Quando que eu vou usar esse filtro basicamente, tá? Por exemplo, quando eu preciso encaixar o olho, às vezes a pessoa saiu com o olho fechado ou saiu com o olho estranho e tal, e aí eu preciso encaixar uma imagem exatamente dentro da outra, eu uso esse filtro. E aí eu consigo vir aqui, ó, alinhar exatamente uma imagem dentro da outra. A hora que ela ficar inteira preta, sumir tudo, eu sei que eu consegui encaixar a imagem ali certinho. Então eu vou utilizando para isso. Além de outras funcionalidades. Mas basicamente é um filtro que serve para fazer esse tipo de alinhamento, beleza? Bom, o próximo modo é o subtrair, tá? Então vou fazer o seguinte, eu vou criar uma camada aqui. Vou pegar uma cor aqui, por exemplo, 50, 50 e 50% preto. Opa. Vou criar essa cor aqui e vou pintar ela aqui, certo? Pintei aqui 50% preto. E aí eu vou adicionar uma outra cor, só que ao invés de usar 50% preto, eu vou usar 30% aqui no meio, né? No verde. E ele criou esse tom de roxo para mim. Eu criei uma camada, pinto aqui por cima. E aí quando eu trabalho ela com subtrair, o que ela fez? Eu tinha aqui 50%, né, das três cores, e aqui eu tinha 50, 30 e 50. Quando tirou 50 menos 30, que estava aqui, o resultado foi 20. Então ela subtraiu as outras, subtraiu uma pela outra aqui, e o meio só aqui tinha 50 e aqui tinha 30. Ficou 50 menos 30, o resultado aqui foi 20, tá? 20% de green, de verde. Um outro exemplo, né? Se a gente pegar uma outra cor aqui,
pegar aqui um tom de vermelho. E aí eu faço aqui, pinto ela aqui, de qualquer jeito aqui. E aí eu venho aqui e coloco aqui, sei lá, tava 45, vou colocar 15. E aí eu venho na minha camada que já tá com subtrair e pinto ela de novo. O que ela aconteceu? Tava com 30 menos 45 menos 30, então aqui tinha 45 menos 30, menos 15, desculpa. Aí eu fiquei com 30. Não é um filtro com uma utilidade muito boa, tá? Não é um filtro que você vai usar sempre. Aqui eu tenho uma imagem, por exemplo, e aí quando eu aplico ele em cima da imagem aqui, ele faz essa meio que uma inversão de cores ali, ele subtrai uma cor pela outra, né? Então aqui, por exemplo, aqui eu tenho bastante vermelho na imagem, e aí quando eu adiciono o vermelho eu estou meio que subtraindo ela. Então se eu quisesse tirar, por exemplo, aqui tudo que tem de verde nessa imagem, eu adicionaria o filtro aqui, e aí ele vai tirar tudo que tem de verde dentro da imagem para mim. Não afeta muito aqui o modo de sobreposição, não tem uma aceitação legal. E como eu disse, não é um filtro que vocês vão utilizar muito. A diferença basicamente dele do subtrair para o exclusão, né? Ou para diferença, no caso, é que aqui eu tenho, por exemplo, o tom de verde aqui que é 255,30, e aí se eu colocar aqui 155 e fizer uma nova camada, quando eu adicionar aqui o diferença, né, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a diferença de uma cor para outra. Então aqui, pegando aqui o conta-gotas aqui pra gente poder definir isso aqui, ó. Eu tinha aqui 255,30 e eu adicionei uma cor que era 155. Então ele adicionou ele subtraiu 255 para 155, eu fiquei com 100. E as outras cores aqui ele acaba zerando. É praticamente um filtro um pouco parecido ali, mas é como eu disse, não é um filtro que vocês vão acabar usando, tá? Não é um filtro que tem uma utilidade legal. Bom, e vamos lá. Falando do Blend Mode agora é dividir. Para a gente entender como que ele funciona, vamos imaginar que quando a gente tem luz, o Photoshop entende como 1, tá? Então quando a gente tem áreas brancas, para ser criado aquela área branca, né, o Photoshop entende que é 1. E quando a gente tem áreas escuras, o Photoshop entende que é 0, tá? Porque não tem nada de luz. Então ele trabalha com um código binário 1 e 0. Se a gente dividir qualquer número de cor por 0, o resultado vai ser infinito, porque a gente está dividindo por nada, então o resultado vai ser infinito. O que acontece no Photoshop? Se você tem um número da cor do RGB, né, ou da cor R, ou da cor G, ou da cor B, e aí você tem aquele número ali, tipo 112, tá? Você divide 112 por 0, o resultado é infinito. Então, como não existe esse número no Photoshop, né, o máximo de configuração de cor ali que ele trabalha é 255, e a gente tem um resultado infinito, o que o Photoshop faz? Ele altera aquele valor para 255, né, que é o máximo. Então, ou seja, se a gente dividir qualquer número por 0, vai ser infinito, o Photoshop vai converter para 255. Então, se a gente dividir qualquer número por 1, o resultado vai ser sempre aquele número, porque a gente está dividindo apenas por 1. Então, o que acontece com o filtro dividir? Quando a gente aplica ele na imagem, ele vai sumir o que é branco e o que é preto ele vai deixar branco, tá? Ele vai sumir com a cor branca, como vocês podem ver aqui na imagem, a cor branca desapareceu, tá? Ela some, né? Ele apaga, o resultado embaixo continua o mesmo, que for 100% branco, e o que é 100% preto, ele vai ficar branco. Então, assim, tô explicando mais ou menos como é que funciona o filtro para vocês. Eu nunca usei, não conheço nenhuma finalidade útil para ele, mas como faz parte da nossa explicação, então tanto o filtro subtrair quanto o filtro dividir são filtros que eu não uso, jamais usei, assim, não sei se algum dia eu vou usar, tá bom? Vamos passar para o próximo, então. Bom, e para a gente encerrar aqui, né, o nosso último grupo, que é o matiz, saturação, cor e a luminosidade, vamos tentar entender
como que esse grupo trabalha. Para mim é um dos grupos mais interessantes aqui dentro do Photoshop. Vamos olhar aqui para nossa... Vou clicar 2 vezes aqui numa cor e vamos olhar aqui para nossas cores, como que funciona, tá? Eu tenho aqui a matiz saturação dentro das cores, né? Porém aqui o Photoshop trabalha com, por mais que ele seja a versão em português, aqui dentro ele ainda fica com a versão em inglês, que é a Hue, Saturation e Brightness, né? Que seria o matiz, saturação e os brilhos. Então como que funciona? Quando você mexe na matiz, que é o Hue, é a cor que você vai alterar. Você desliza a barra aqui para cima e para baixo. Então, a matiz seria a cor. A saturação seria a quantidade daquela cor. Então, por exemplo, eu escolhi um azul. A saturação seria a quantidade daquele azul. 0 azul, então 0 cor, e aí ela fica preto e branco, ou bastante cor. Então, eu posso escolher o tom da minha cor. E o brilho é qual é a quantidade de brilho que eu vou dar para aquela cor. Então ela vai ter o brilho máximo, então vai ser um azul muito vivo, ou brilho mínimo, e aí quase a cor preta, né? O final aqui é a cor preta. Então se eu deixo um brilho bem escurecido aqui, bem pouco brilho, ela fica um azul bem escuro. Então os filtros de matiz, saturação, trabalham basicamente dessa forma. Vou adicionar uma imagem aqui. Então eu vou pegar essa imagem para vir trabalhar e vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma camada de cor e vou adicionar aqui o matiz. O que o matiz faz? Ele vai adicionar cor naquela imagem, ele vai escolher qual cor eu vou adicionar naquela imagem. Então aqui no caso eu adicionei o amarelo. E aí você vem no slider, aqui no slider vertical, né? E você vai escolher qual cor você vai adicionar naquela imagem. Isso é o matiz. Só que, por exemplo, ele só vai adicionar cor aonde existe cor. Eu tenho essa outra imagem para fazer o teste, e ela, metade tem cor e metade é preta e branca. Quando eu adiciono o filtro matiz, o que acontece? Ele só adiciona cor aonde já tinha cor. Aonde não tinha cor, era preto e branco, ela ficou sem cor. Por quê? Porque ela não atua naquelas áreas, ela só atua em cima de alguma cor que já existe. Desse jeito, a camada matiz vai funcionar. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem colorida. E aí vamos supor que eu resolvesse uniformizar a cor dessa imagem, né? Então vou jogar ela aqui para vermelho. E aí ela tá meio amarelo, meio laranja ali. Tem um pouco de magenta. Vou deixar ela magenta aqui. E aí eu venho e trabalho com o modo de sobreposição aqui de preenchimento, né? Eu vou trabalhar com a opacidade dela aqui. Então eu consigo meio que jogar uma cor em cima das cores que já existem, tá? Desse jeito trabalha o matiz. A saturação trabalha do mesmo jeito, porém ela não vai mexer na cor, ela só vai mexer na saturação. Se você alterar a cor aqui, ó, ela não muda a cor da tua imagem. Ela vai mudar na saturação, então ela vai ser menos saturada ou mais saturada, independente da cor que você escolha, tá bom? A saturação aqui, no principal, você pode jogar ele aqui para o lado. É assim que a gente mexe na saturação. Então, aqui a gente mexe na cor, nesse slider a gente mexe na cor, e quando a gente joga a cor para dentro, a gente está mexendo na saturação dela. Então, basicamente, você vai escolher se você quer ela mais saturada ou menos saturada, não importando a cor que você vai usar, tá? Posso jogar aqui, por exemplo, azul, e aí eu venho aqui e escolho saturação. Aí eu vou pegar aqui o slider aqui de saturação, vou clicar no S de Saturation, e vou escolher aqui qual é a saturação que eu quero trabalhar. Lembrando que se eu tiro toda a saturação, a minha imagem fica preta e branca, e se eu aumento a saturação, a imagem fica toda colorida. E por último, a camada de luminosidade, né? A gente tem a cor aqui no meio antes. A cor ela vai trabalhar mais ou menos da mesma forma da matiz, né? Ela vai trabalhar mais ou menos da mesma forma da matiz, porém aqui ela aplica por toda a superfície. Então aqui na minha imagem que ela não tem cor, e aí eu trabalho com a minha camada de cor, ela acaba colorindo aquela imagem. Ela não se importa com a cor que está atrás, ela simplesmente joga a cor por cima. Enquanto a matiz, não. A matiz ela atua somente onde tem cor. E por último, para encerrar, né, a minha última camada de ajuste, que é a minha camada de luminosidade,
Como que eu trabalho com ela, né? Por exemplo, se eu criar uma camada aqui de curva para ajustar o brilho, né? Escurecer essas áreas escuras e clarear as áreas claras. O que que acontece com essa camada de brilho e contraste? Ela vai afetar não só a minha imagem, como ela vai afetar as cores da minha imagem. E quando a gente trabalha com luminosidade, o que que essa camada faz? Ela para de afetar a minha cor e afeta só a luminosidade daquela imagem. Ela só vai afetar onde tem luz. Ela não vai mudar a cor da minha imagem. Para isso eu mudo ela para luminosidade. E aí eu consigo ajustar a curva da minha imagem, consigo mexer na luminosidade dela sem mexer na cor. Então esse é um dos recursos mais interessantes que tem aqui nos Blend Modes. Eu consigo ajustar aqui, vocês podem ver, somente a luz sem afetar a cor da imagem. A cor continua a mesma. Isso é muito bacana. Para a gente entender melhor, eu vou colocar aqui, por exemplo, um filtro de preto e branco. Então ele deixa a minha imagem toda preta e branca. Só que quando eu mudo para luminosidade, ele para de mexer na cor da minha imagem. Então ela continua colorida. E aí eu consigo fazer uma correção de cor na imagem sem mexer na saturação dela. Eu consigo mexer na cor da minha imagem individual sem afetar a saturação. Então aqui eu posso aumentar a luminosidade de tudo que é vermelho. Eu posso aumentar a luminosidade de tudo que é amarelo, verde, tá? Sem atrapalhar sem estragar a cor da minha imagem, entendeu? Eu mexo na luminosidade sem estragar a cor dela. Isso é, assim, para fazer um tratamento de uma imagem é fantástico. Por exemplo, essa imagem aqui, que normalmente o pessoal faria? Adicionaria a curva e ia estourando aqui o branco, né? Estourar o branco e o preto para adicionar essa luz aqui dentro. E aí, consequentemente, você perde um pouco na cor da tua imagem. Quando você adiciona uma camada trabalhando com luminosidade, você deixa de mexer na cor e passa a mexer só na iluminação. E aqui no caso eu estou mexendo, por exemplo, só na iluminação do azul. Tá? Eu consigo aumentar a luz somente do azul. Vou inverter essa máscara, né? Deixar ela toda preta. E com o pincel eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui. Ó. Diminuir a opacidade dele. E vou jogar luz somente aqui onde eu quero. Conseguir trabalhar somente com a luz aqui, sem estragar a cor, sem mexer na cor da minha imagem. Então, é um excelente filtro aí para você trabalhar, tá? E aí depois você vem dosando aqui a porcentagem que você quer. Beleza? Bom, pessoal, espero ter conseguido explicar para vocês aí como que funciona cada blend mode do Photoshop, como que usa cada um deles. Como eu disse, tem alguns ali que vocês vão utilizar mais, alguns que vocês nunca vão utilizar. Eu, particularmente, em 23 anos de profissão, tem alguns ali que eu nunca usei e teve outros igual a luminosidade aqui, que foi o último que eu expliquei para vocês, que é um excelente blend mode que eu uso pra caramba, tá? E aí a ideia é a gente utilizar os blend modes nas nossas composições para complementar as nossas imagens, né? Fazer aquela mescla ali, fazer um efeito, fazer um filtro, enfim, utilizar de algum jeito que a gente consiga criar composições interessantes. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Acho que foi uma aula meio cansativa, meio comprida aí, porque tinha muita coisa para falar. Eu acho que talvez a aula mais importante de Photoshop, né? Que é como as nossas camadas vão interagir. E é uma aula que faz toda a diferença, sim. Você assistir quantas vezes for preciso, procurar referência. Se tiver alguma coisa que você não tem entendido, lembra de me mandar mensagem ali no direct, no grupo. Pode me chamar ali, não tem problema. Estou aqui para tentar responder e ajudar vocês, tá? Beleza? Então espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Valeu!